lido nesta noite nos traz um conhecimento acerca do chamado do profeta Isaías, o chamado deste grande homem de Deus para profetizar a sua palavra, mostrar, direcionar o caminho para o povo de Israel. Quando nós lemos Isaías capítulo 6, nós podemos fazer uma pergunta: qual era o contexto em que estava a nação quando Deus chama Isaías? A Bíblia diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala a respeito do rei Uzias. Deus levantou o rei Uzias para governar, para guerrear, para levantar o culto a Deus. E a Bíblia diz que Deus usou o rei Uzias. O rei Uzias, ele começou bem e terminou em orgulho. E a Bíblia diz que ele se tornou famoso pelas conquistas, pelas batalhas vencidas, fortificou torres, construiu muros, edificou o templo. E a Bíblia chama este rei de famoso, de poderoso. Está escrito. Só que a Bíblia também diz que, devido à sua fama e o seu poder, aquilo entrou no seu coração. E um certo dia, já quase no final do seu reinado, a Bíblia diz que ele entrou no templo para oferecer sacrifício, para queimar incenso, para fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Na obra de Deus, cada um tem a sua ocupação. Aqui na obra de Deus existe uma planta, existe um projeto para a vida de cada um. E aqui ninguém faz serviço alheio, ninguém faz serviço do outro. Cada um faz aquilo que Deus propôs no seu coração. E a Bíblia diz que o rei Uzias, ele entrou no templo para oferecer incenso, sacrifício a Deus, aquilo que não era a sua chamada e nem o seu ofício para fazer. E a Bíblia diz que naquele dia os sacerdotes chamaram o rei Uzias e disseram: aqui não é o seu lugar, você não foi chamado para este ofício. E a Bíblia diz que com o poder que ele tinha e a fama que ele tinha, ele quis dar uma de teimoso. E a Bíblia diz que os sacerdotes pegaram ele e levaram ele para fora. E o resultado disso foi que uma lepra pegou ele e por fim ele morreu. O contexto dessa história, ela nos revela que quando Deus chama o profeta Isaías, Deus faz um chamado para o profeta Isaías. A Bíblia é bem clara e objetiva em dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, nesse contexto
aqui, sem rei, um povo invocado à idolatria, o povo direcionado a um Deus pagão, um povo sem acreditar naquilo que Deus tinha para a nação. É nesse contexto de crise moral, crise espiritual, crise política, é que Deus chama o profeta. E é sobre o chamado deste profeta que eu quero pregar nesta noite. Na crise em que o povo estava vivenciando, crise moral, crise espiritual, crise política, é aí que Deus chama o profeta para uma grande obra. E este chamado, ele começa em primeiro plano, começa ele vendo, enxergando uma visão de Deus. Glória a Jesus. Ele começa recebendo uma visão do céu. A maioria dos chamados de Deus na Bíblia sempre começou por causa do poder de uma visão. Por exemplo, Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus por causa do poder de uma visão. Deus começa a transformar a vida de Jacó por causa de uma visão. Deus começa a trabalhar na vida do apóstolo Paulo por causa de uma visão. Então, primeiramente, para exercer o chamado de Deus, é necessário ter uma experiência da visão do Deus que o está chamando. Glória a Jesus. E o que é interessante na visão do profeta Isaías é que ele começa a enxergar. Eu vi, aleluia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No contexto histórico em que o povo estava vivendo, o chamado de Isaías começa enxergando o Deus soberano assentado sobre um alto e sublime trono. Começa ele a reconhecer a soberania do Deus que ele estava chamando. Glória! O contexto era crise moral, o contexto era crise espiritual, o contexto era o povo desviado, o contexto era o povo adorando ídolos, o contexto era o povo sem líder espiritual. Mas na visão do profeta, ele estava enxergando o Deus Altíssimo num alto e sublime trono. Isto contextualiza para nós que pode haver a crise que haver na sua vida, na sua chamada, no seu casamento, no seu emprego, na igreja onde você congrega. Pode haver a crise que houver, mas o Deus que o chamou, ele ainda está sentado sobre o trono. E se Deus, ele ainda está sobre o trono, assentado sobre ele, isto significa que o controle ainda não saiu da sua mão. Aleluia! O controle está na mão do Deus que o chamou. Pode haver crise? Pode haver problema? Pode haver circunstância
Se Deus te chamou, Ele é responsável para te guiar, para te sustentar, para te provar, para te aprovar, para te guiar, para te direcionar, para te fortalecer, para te renovar. E nesta noite Ele está aqui nesta noite, e através desta palavra Ele te diz neste culto: o controle ainda está na minha mão. Nada sai do controle do Deus que te chamou para esta grande obra. O problema vem, a crise vem, a dificuldade vem, mas o Deus que te chamou nesta noite está dizendo: eu ainda estou no controle, eu ainda estou no controle, eu ainda estou no controle. Isaías, ele enxerga o Deus que está chamando no trono, e ele acreditando, dizendo: está sem rei, está sem liderança, o povo quer desviar, o povo quer fazer o que quer, mas eu ainda estou no controle da situação, eu ainda estou no controle da situação. Nesta noite aqui, neste culto, entrou pessoas, eu falo isto como vídeo daquilo que eu estou pregando neste culto. Entrou pessoas aqui nesta noite, duvidosas daquilo que Deus os chamou lá atrás, aonde Deus lhe fez uma chamada e um projeto na sua vida. E entrou pessoas aqui dizendo: parece que eu estou frio, parece que eu ainda não fui, parece que já faz um tempo que eu não fui aquecido mais com a presença de Deus, parece que já faz um tempo que eu não recebo renovo espiritual. Nesta noite Deus, Ele se revela através da palavra, dizendo: quem te chamou foi eu, e quem te guardou até o momento foi eu. E neste momento Ele diz ainda mais que Ele tem o controle. Eu sinto a presença dele aqui nesta glória. Ei, glória. Isaías começa o seu chamado vendo, sentindo a presença de Deus. Eita glória! Deus maravilhoso. Eita glória! Ele começa o seu chamado sentindo, vendo a glória de Deus. Chamado que não vê e não sente a presença de Deus, isto não é chamado. Isto aí é emoção. Porque quem tem chamado, recebe o chamado, ele não para na beira do caminho, ele vai até o fim, ele vai até o fim. Aleluia, glória a Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que o chamado passa pelo processo de transformação. Oh, aleluia. Quando Isaías ele vê, ele sente a glória de Deus através da visão. Oh, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que quando o profeta ele vê, ele sente a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, que eu estou perdido. Chamado, tem que haver transformação. Aqui a gente encontra nesse texto o encontro da graça de
o profeta ele encontra-se com a graça salvífica, com a graça salvadora. O profeta ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Quando a gente vê, quando a gente sente e vê a majestade, a santidade de Deus, tem que haver temor e tremor dentro do coração, porque hoje, eu comecei agora, aí a gente vê hoje que parece que a gente está mais em uma reunião do que no culto, parece que a gente está mais em um auditório do que no culto, sendo que aqui o único que deve ser adorado chama-se Jeová. Ai de mim porque eu preciso, ai de mim porque eu preciso, ai de mim porque eu preciso, ai de mim porque eu preciso. Quantos aqui precisam? Quantos aqui precisam? Quantos aqui precisam? A Bíblia fala de dois tipos de graça. Dois tipos de graça. A primeira graça é a graça comum. Essa graça comum, ela é para todos. Ela é para o ímpio, ela é para o crente, ela é para o rico, ela é para o pobre, ela é para o mais bonitinho e ela também é para o mais feio. Essa é a graça comum. Porque o Salomão ele disse um certo dia que o sol é para todos, as estações ela vem para todos. Todos precisam de uma hora de plantar, todos precisam de uma hora de colher. Aleluia. A noite vem para todos, o dia vem para todos, o sol é para todos, o frio é para todos. Essa é a graça comum. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo número 8, ele fala sobre a graça salvadora, a graça salvífica. Ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa graça salvadora, ela tem uma condição para você alcançar. Qual é a condição? É a fé. Aleluia. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é da palavra. Aleluia. Então essa graça ela tem condicional, é de você acreditar na palavra. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa graça salvadora, ela tem condição, e a condição é acreditar, a condição é ter fé. Aleluia. E nesta noite eu quero acreditar que alguns aqui neste recinto, neste templo, eles alcançaram esta fé salvadora, porque aqui nós temos pessoas que outrora vivia perdido aí no mundo, na droga, na bebedice, na prostituição, aonde ninguém dava valor, aonde ninguém acreditava. Mas Jesus Cristo, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus ele abriu-se as comportas da salvação para a humanidade. Aquele que não prestava, agora tem espaço para ele na graça. Aquele que não podia, agora pode na época da graça. Jesus ele é especialista em transformar crente ruim em crente bom. Ele é especialista em ir aonde ninguém vai, aonde o crente estava jogado lá do outro lado do mundo.
E Jesus vai lá no mercadão da eternidade, aonde você estava, aonde ninguém te valorizava, aonde ninguém te dava valor. Jesus chegou e disse: esse para mim serve, essa para mim serve, este aqui tem projeto com ele, este aqui está em liquidação, mas para mim serve. E você está aqui hoje é por causa da graça, é por causa do chamado. Você não é muita coisa sem a presença dele. Chamado que não traz renúncia, transformação. Isso aí não é chamado, cai fora, aleluia. Mas chamado, ele traz transformação e reconhecimento da soberania do Deus que você aceitou a viver uma vida plena dentro da casa do Senhor, aleluia. E o profeta ele diz: ai de mim, que eu estou perdido. Glória a Deus. Quebrantamento de coração. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas lágrimas você já derramou pelo chamado de Deus na sua vida? Aleluia. Quantos não você já disse por causa do peso da responsabilidade? Nesta noite você veio aqui ouvir uma palavra, e a palavra que Deus traz ao nosso coração é esta: o chamado ainda está de pé. Glória a Deus. Ele está dizendo nesta noite que o chamado ainda está de pé. Aleluia. Se derrame nesta noite na presença do Mestre e diz: eu sou carente. Eu preciso. Eu sou carente da tua presença. Aleluia. Nesta noite diga para o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, eu estou aqui. E o Senhor disse que tem um chamado na minha vida. Então eu quero receber uma renovação na minha alma nesta noite. Ora, baixei, me cantarás. Oh, aleluia. Eita, eu recebo. O Espírito Santo de Deus, ele insiste nesta noite em dizer para alguém que o chamado não caiu por terra. E nesta noite o Espírito de Deus, ele me revela, eu não brinco com isto, ele me revela que o diabo, ele armou a sua cilada para esfriar o teu chamado, e em algum momento você dizer: não tem mais jeito, parece que eu não sinto mais nada. Ei, glória
chamado exige uma resposta. E a Bíblia diz que os mesmos serafins, que são anjos de fogo, que estavam acima do trono voando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Chegou para o profeta e pegou uma brasa de fogo e tocou nos seus lábios. Fogo é sinal de purificação. Deus estava purificando os lábios do profeta. Era como Deus estava dizendo: a partir de hoje, esquece as piadas. A partir de hoje, esquece de falar aquilo que não presta. A partir de hoje, tu vai falar aquilo que vai ser revelado por Deus para a tua vida e para a nação que eu tenho um projeto. E depois disso, versículo 8: ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. A dificuldade é grande, o problema que eu vou enfrentar é grande, mas eis-me aqui. A crise moral, espiritual, política é grande, mas eis-me aqui. Glória a Deus. Tem gente que quer ser chamado para ocupar tronos e posição. Tem gente que quer ser chamado para os status da vida. Aleluia. E em nenhum momento a Bíblia nunca chamou ninguém para ser famoso e subir nos palcos e ter nome e status. Deus chama alguém para cumprir um projeto que não é meu, é de Deus. Deus chama alguém para ser instrumento. Oh, glória. Mas a dificuldade é grande. Mas antes de você aceitar o chamado, Ele pega uma brasa de fogo e toca nos teus lábios, te purificando, te mostrando um pouco da sua glória e da sua presença. Eu estou te chamando. A barreiras são grandes, mas Deus nesta noite está dizendo: eu estou contigo. Aleluia. Se você não deixar me apresentar, eu vou contigo. Deus maravilhoso. Aleluia. Então, simplesmente nesta noite, o chamado de Deus para alguém, e Ele quer ouvir a tua boca dizendo: eis-me aqui. Glória a Deus. Se coloca de pé nesta noite. Eis-me aqui. E olha o tamanho da barreira que o profeta vai enfrentar. Um povo mudo, cego e surdo. Ah, se não for a presença de Deus. Tem gente aqui que está dizendo: as barreiras são grandes, eu quero desistir, eu quero parar com esse negócio. As barreiras são grandes. Quem foi que disse que o Senhor Ele chama frouxo e covarde? Aonde está na Bíblia que o Senhor chamou alguém covarde? Se Ele te chamou, Ele confia que você vai cumprir o projeto dele na sua vida.
Então simplesmente ele diz nesta noite para alguém: eu posso contar com você. Eu posso contar com você. Mas a dificuldade é grande. Eu posso contar com você. As crises são grandes, mas eu posso contar com você. Os problemas são grandes, mas ele está dizendo: eu posso contar com você. Ele diz nesta noite, através de uma revelação profética para alguém: não olhe para o tamanho dos problemas que te assola todos os dias. Recebe uma palavra de Deus nesta noite do simples pregador dizendo: as barreiras que você enxerga são grandes, mas a minha presença é maior na tua vida para te ajudar a chegar ao objetivo. Mas a minha presença é maior na tua vida para te ajudar a chegar e cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Eu já ia orar, mas eu preciso de orar por alguém aqui nesta noite que está clamando por socorro. Você não poderia sair daqui sem antes receber esta oração. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu preciso de orar por alguém. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu não sei o que vem acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, mas o Espírito de Deus nesta noite, ele fala ao meu coração. E eu preciso de orar por você nesta noite. Tem mais alguém? Glória. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está achando que acabou? Deus nesta noite, ele nem começou ainda. Eterno Deus e Pai, Senhor, aqui está a tua palavra que foi pregada ao coração da igreja. Espírito Santo de Deus, aqui está tudo quanto o Senhor revelou ao meu coração através da tua palavra. Senhor, aqui estão estas vidas diante do teu altar, Senhor. Senhor, eu não conheço, não sei o que vem afligindo, o que vem perturbando o coração da tua serva e do teu servo. Mas agora, pelo poder da tua palavra, derrama sobre este coração agora o bálsamo, o azeite quente do céu, o renovo espiritual da parte do Senhor, porque foi o Senhor quem chamou a tua serva, foi o Senhor que chamou o teu filho,
Jesus. Recebe nesta noite o abraço do Espírito Santo, dizendo: eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo, eu conto contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos nesta noite, Espírito Santo. Em nome de